Olá, olá, bom dia a todos. Um ótimo domingo de Páscoa para você que está na sua casa, reunido com sua família, você que está aí celebrando conosco esse culto de adoração. Que Deus possa te abençoar, possa te iluminar. Gostaria de compartilhar com vocês algumas palavrinhas nesta manhã sobre a ressurreição de Jesus. Na verdade, nós sabemos que hoje, o domingo de Páscoa, nós celebramos esse episódio, esse evento, né? Narrado nos 4 evangelhos, talvez, com certeza, você possa concordar comigo, o maior evento registrado no evangelho, né? A ressurreição de Jesus, o ponto mais alto, sublime, né? Do período que nós denominamos de a primeira vinda de Cristo. Jesus é ali, né, tem esse marco, esse acontecimento, né? Ele é registrado nos 4 evangelhos, né? Toda a sua história de vida e a sua morte e a sua ressurreição. É impressionante como um acontecimento desta magnitude tão sobrenatural possa nos dias de hoje ser tratado de uma forma tão banal, do tipo, Jesus ressuscitou, sem despertar a verdadeira comoção diante dessas palavras, ou também de uma forma incrédula, como vejo em algumas pessoas, do tipo, os cristãos afirmam que Jesus ressuscitou, como muitos ainda se referem, né, a esse ato, o maior ato de amor e de poder já visto sobre a face da terra, a ressurreição de Cristo. Ainda existe incredulidade em relação a isso e existe também indiferença, uma certa negligência. Então, nesse domingo de Páscoa, eu gostaria realmente de compartilhar alguns aspectos sobre a surpreendente, sobrenatural e sublime ressurreição de Jesus Cristo. E como base, nós vamos usar o Evangelho de João, um texto que está lá no livro de João, capítulo 20, do versículo 1 a 10. Nós lemos lá o seguinte: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ou seja, na madrugada de domingo, bem cedinho, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, autor do Evangelho, João, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Essa é a primeira ideia que vem à cabeça de qualquer pessoa. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro correndo. Ambos corriam juntos, mas João chegou primeiro. O outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Simão Pedro, que era mais impetuoso, seguindo, chegou, entrou no sepulcro e lá ele também viu os lençóis, viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava mais com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João entra em seguida, e ele que entrou, viu e creu. Creu no quê? No que ele creu? Ele creu na ressurreição de Jesus. Eles ainda não tinham compreendido a Escritura até esse ponto, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para as casas, né? Então, o que eu queria destacar hoje é que a ressurreição de Jesus foi surpreendente, porque Jesus não foi ressuscitado, mas ele ressuscitou. Eu concordo com os milagres que Jesus fez, né, de ressuscitação de outras pessoas, ele realizou vários, né, foram também surpreendentes, foram sobrenaturais, foram sublimes. O filho daquela viúva de Naim, né, o único filho, o jovem, estava seguindo aquele féretro, aquele cortejo. Jesus tocou o caixão, parou a procissão e mandou o jovem se levantar. E ele se levantou diante de todos, uma coisa sobrenatural, surpreendente. A filha de Jairo, um
líder da sinagoga, foi até Jesus, pediu para ele que fosse até a sua casa para curar a sua filha, que estava doente, né? E quando Jesus estava indo de caminho, chegou a notícia de que ela já havia morrido, já estava morta. Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente, tão somente creia. E chegando a casa, tomou-lhe a menina pela mão e disse: Talita cumi. E a menina se levantou diante de todos. Né? Essa passagem está lá em Marcos 5, você pode ver. Então, surpreendente, é sobrenatural. Jesus simplesmente ordenou e a menina se levantou. Ao jovem também, que está em Lucas 7. Você pode checar essas passagens e ver como elas são surpreendentes. E o seu amigo Lázaro, então? Tão querido, tão amado, né? Jesus chega lá e Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus levantou os olhos aos céus, orou em voz alta para que todos ouvissem e ordena, antes mandou retirar a pedra. Eles retiraram a pedra do túmulo, você pode ver lá em João 11, e ordena: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto há 4 dias ressurge, todo envolto em faixas e tudo mais, e sai do túmulo. Né? Sublime, surpreendente, sobrenatural, eu concordo. Mas nenhum desses se compara à própria ressurreição de Jesus. Porque Jesus estava morto, ele próprio estava morto. Ele foi sepultado num túmulo escavado na rocha. Então, imagine esse aspecto surpreendente, que Jesus morto, né? Ele foi tirado da cruz, foi sepultado, né? Um túmulo escavado na rocha, foi selada a porta com uma grande pedra, foi selado com barro, com cera, com betume, foi selada aquela porta por ordem dos judeus, a pedido dos judeus, e Jesus, sem remover a pedra, estando morto, ressurge de lá de dentro. Né? Então, essa passagem que eu vou citar para vocês, está lá em João 10, 17 e 18, me inspira muito. Jesus disse o seguinte, antes de morrer. Bem antes, ele disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Mandato é uma palavra que, se você for olhar no dicionário, é um termo jurídico, ele se refere a uma incumbência, a uma missão, aquilo do que se está encarregado. Né? É uma concessão de poderes para realizar alguma coisa. Jesus, quando se esvaziou da sua divindade e veio a este mundo, ele já veio com este mandato, ele já veio com esta missão, a de entregar a sua vida e reavê-la, ressuscitar por conta própria. Então, Jesus não foi ressuscitado, ele ressuscitou. E a sua ressurreição foi também sobrenatural, porque Jesus não retornou ao mundo em carne e osso, como ele havia feito com seus seguidores, com aquele jovem, com a filha de Jairo, com seu amigo Lázaro. Eles vieram em carne e osso, num corpo natural. Jesus não. Quando Jesus ressuscita, ele já ressurgiu transformado, já em seu corpo celestial, eterno, com o qual ele subiu aos céus, diante de todos. Então é um corpo totalmente diferente. Percebe como isso é sobrenatural? Porque Jesus subiu aos céus diante de todos. Com esse corpo, ele pôde ir para o céu e viver a eternidade no céu como Deus com esse corpo. Não era um corpo. Era um corpo sobrenatural. Com esse corpo, Jesus saiu de um túmulo escavado numa rocha, sem necessitar que a pedra fosse removida. Então você pode comparar Mateus 28, 1 a 6. Você vai ver que a pedra não foi removida. Os anjos chegaram e removeram a pedra depois. Para quê? Para que os discípulos pudessem ver e testemunhar que Jesus não estava mais lá, que o túmulo estava vazio. Por isso é que a pedra foi removida pelo anjo. Mas Jesus saiu de lá pelo seu poder.
Com esse corpo, Jesus caminhou com 2 discípulos a caminho de Emaús. E ele caminhou com eles na estrada, sentou-se à mesa na casa deles para jantar, né? E os discípulos não o reconheciam. Ele estava diferente, né? Até aquele momento, Jesus não tinha sido reconhecido. Quando ele partiu o pão, deu graças e distribuiu, aí os olhos deles se abriram. E aí eles reconheceram Jesus. E o que acontece em seguida? No mesmo instante, Jesus desaparece. Desapareceu diante deles. Isso é sobrenatural, extremamente sobrenatural. Lázaro foi ressuscitado, mas viveu uma vida natural, uma vida normal, até morrer novamente. Não sabemos quando, mas certamente Lázaro, aquele jovem, a menininha, pode ter crescido, casado, mas um dia todos morreram. Jesus não. Ele ressurgiu de uma forma sobrenatural, num corpo celestial. Com este corpo sobrenatural, Jesus apareceu no meio dos discípulos. Estavam reunidos numa casa fechada, as portas todas trancadas, plena tarde daquele domingo já que ele ressuscitou, né? As portas todas trancadas. E Jesus se põe no meio deles, aparece no meio deles. Olha que coisa sobrenatural. 8 dias depois, novamente os discípulos trancados, eles tinham medo dos judeus, né? Eles tinham medo e ficavam trancados nessa casa, né? Jesus veio, se pôs no meio deles e disse para Tomé: Tomé, você ainda não crê? Põe o dedo nas minhas feridas, na minha chaga aqui, né? Disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Né? Isso está lá em João 20. Então a gente tem muitas passagens mostrando que a ressurreição de Jesus foi totalmente diferente, foi sobrenatural. E eu também queria destacar para vocês um outro aspecto, né, da ressurreição de Jesus, que é a sublimidade da ressurreição de Cristo. Né? A ressurreição de Jesus foi algo sublime, mais sublime que aconteceu na história da primeira vinda de Cristo, porque Jesus recuperou naquele momento a glória que ele tinha antes de vir ao mundo. A gente lê lá em Filipenses, capítulo 2, que Jesus já era Deus antes de vir ao mundo. Ele se esvaziou da sua divindade para nascer de mulher, para nascer como carne. Então ele se esvaziou da sua divindade, viveu como homem, morreu, sofreu humilhação, né? Morreu naquela cruz, né? Se humilhou da forma mais drástica possível. Mas também, como nós lemos lá no versículos 9 a 11, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha a sublimidade de Jesus recuperando a sua glória, a glória que ele tinha antes de vir ao mundo, com a sua ressurreição. Então a ressurreição de Jesus foi sublime. Sublime, pois ela é o exemplo de amor, de poder de Deus. Uma manifestação vívida da sua glória, da sua graça. Pois, como diz lá Efésios, capítulo 2, versículos 4 em diante, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a sublimidade da ressurreição de Cristo tem a ver com a nossa ressurreição. E essa sublimidade é um exemplo do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus sendo derramado sobre nós. E nós sabemos disso, cremos nisso, confiamos nisso por causa da ressurreição de Jesus. Imagine, a ressurreição de Jesus é sublime porque essa manifestação, né, de amor é uma manifestação direta de Jesus pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos naquela época,
porque ele havia prometido que ele voltaria, que ele apareceria de novo, e também é uma manifestação do amor de Jesus por nós nos dias de hoje, porque o fato dele ter ressuscitado vai impactar demais a nossa vida e a nossa fé. Olha o que Jesus disse para os discípulos em João capítulo 13. João 13, é a última noite, logo depois de lavar os pés dos apóstolos, Jesus diz lá no versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus também disse nesta última noite: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E também disse: um pouco mais e não me vereis, e um pouco mais novamente e vocês me verão novamente. Então, essas manifestações, essas promessas de Jesus, elas não podem simplesmente ser da boca para fora. A sublimidade da ressurreição de Cristo está no cumprimento dessas promessas. Eu vou partir, mas não vou deixar vocês sozinhos. Voltarei para vocês. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e vocês me verão novamente. Jesus estava preparando os discípulos. Jesus ressuscitou por quê, afinal? Por que Jesus ressuscitou? Ele não poderia ter morrido naquela cruz e ido direto para o céu? E ficado já por lá? Aliás, na cruz ele prometeu para o ladrão, um dos ladrões que estava com ele, crucificado ali do lado, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, para aquele ladrão, a morte foi acompanhada da ressurreição e ele foi para o céu. Jesus também poderia ter ido e ficado lá. Mas essa não foi a vontade dele, esse não foi o propósito inteiro. A missão de Jesus não era apenas morte, não era nascer, viver e morrer. Era nascer, viver, morrer como homem e ressuscitar como Deus. A missão completa de Jesus inclui o seu nascimento, a sua vida sem pecado, a sua morte sacrificial e a sua ressurreição. Isso faz parte do mandato que ele recebeu do Pai. Isso faz parte do seu ministério. Isso faz parte da sua grande obra. A primeira vinda de Cristo tem a ver com a sua ressurreição. O sangue da aliança já não tinha sido derramado na cruz? O preço da nossa salvação já não tinha sido pago na cruz com a morte de Jesus? Jesus poderia ter ido ao céu direto. Mas Jesus prometeu aos apóstolos que eles o veriam novamente. Tenho ainda muito que vos dizer, disse Jesus, mas vós não podeis suportar agora. Então Jesus ressuscitou para cumprir sua promessa. Permaneceu com eles por mais 40 dias, ensinando, preparando, explicando todas as coisas referentes ao reino de Deus. Jesus estava presente na vida dos apóstolos depois de ressurreto. Não mais com um corpo que ele havia recebido no nascimento, em carne, já com seu corpo celestial. Jesus permaneceu 40 dias, foi visto por mais de 500 pessoas. Jesus foi visto por muitas vezes, apareceu na Galileia, em muitos lugares. Então, a ressurreição de Jesus é algo sublime, né? E sublime porque reforça a nossa fé, reforça a nossa esperança. Pois, como diz lá em Romanos, se cremos que Jesus ressuscitou pela glória de Deus, também cremos que com ele seremos nós ressuscitados pela graça do seu amor. Você entende essa lógica? Jesus traz em si a primícia de todas as coisas. Ele é o primogênito de todas as coisas. Ele é o primeiro, ele tem a primazia. Ele é o primeiro que ressuscitou e ele nos dá a esperança da ressurreição. É isso que torna a ressurreição de Cristo tão sublime, né?
ele prova de maneira inequívoca o grande amor que Deus tem por nós. Ao ressuscitar, Jesus mostra o zelo de Deus conosco, o cuidado de Deus com todos nós que cremos em Jesus. Deus tem exercido cuidado e zelo com todos aqueles que creem no poderoso nome de Jesus. Muitos foram os presentes da cruz. Salvação? Sim. Vida eterna? Sim. Perdão dos pecados? Sim. Mas o túmulo vazio e a ressurreição de Jesus Cristo nos fazem compreender a sublimidade do amor de Jesus por nós. Que presente, não é verdade? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou há mais de 2000 anos atrás e vive eternamente. Pai, nós que cremos em Jesus, nós que cremos na sua morte e ressurreição, nós que cremos na sua vida eterna, cremos que ele subiu aos céus, está à direita de ti, ó Pai, e está reinando, cuidando, zelando, é o cabeça da sua igreja, que é o seu corpo, que é ministrada por ele, guiada por ele. Pai, nós agradecemos imensamente pela ressurreição de Jesus, agradecemos imensamente pelo perdão dos nossos pecados, agradecemos pelo privilégio que temos hoje de adorá-lo, de louvá-lo, de bendizer o seu nome, de trazer honras, glórias ao nome de Jesus que ressuscitou em favor de nós. Obrigado, Pai, por tamanha demonstração de poder, de amor, de graça, de misericórdia, de zelo, de cuidado. Obrigado, Pai. Esteja, Pai, nos abençoando, nos guarda e nos protege durante toda essa semana. Que nós possamos, Pai, te bendizer sempre e dar o testemunho, o devido testemunho da ressurreição de Jesus. Todos nós que cremos que Jesus ressuscitou, que nós possamos proclamar ao mundo esta ressurreição. Proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo em favor de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe, um ótimo domingo de Páscoa, que você curta junto com a sua família, que você possa celebrar durante todos os dias da sua vida a ressurreição de Jesus. Fique com Deus, fique na paz.